Boa noite, pessoal. Graça e paz. Eu queria só Uhum. fazer uma rápida introdução aqui antes da professora Shelley começar a aula dela. Eu queria lembrar a todos, nós já escrevemos no grupo do WhatsApp sobre o canal no YouTube. As aulas propriamente ditas dos professores da grade, nós colocamos todos os vídeos como não listados para preservar um pouco essas aulas. Depois, se alguém tiver interesse, a gente puder trabalhar com eles, quem sabe até gerar algum recurso, né, com essas aulas. Então, todos os alunos que ainda não viram, né, os vídeos antigos, que falta algum ainda, você entra em contato ou comigo ou com a secretária Elisângela para pegar esses links, porque ela já tem acesso também lá a conta do Gmail, onde o canal do YouTube está pendurado, no caso, onde ele está configurado. Então, você pode pedir para eles, porque se você acessar o canal, esses vídeos não estão mais aparecendo, certo? Então, peça Uhum. para ela, vai dar tudo certinho. É a mesma coisa que antes, só que daí você só vai pegar o link com a secretária ou comigo. A gente gostaria de lembrar o pessoal daí das mensalidades também, né? Nós já deixamos uma cópia do banner com a chave Pix para vocês no grupo, acho que foi essa semana já. E Uhum. lembrar o pessoal das atividades, tá? Uhum. É importante que vocês lembrem dessa parte, porque para não sobrecarregar vocês, esse mês a gente vai ter talvez um pouco menos de atividade, então vocês aproveitem para dar uma aceleradinha nas outras duas disciplinas que tem gente que ainda não entregou atividade. Isso vai fazer parte da escola, vai fazer parte do certificado. Se você não fizer, infelizmente a gente não vai conseguir repassar, né, o certificado para você. Então aproveite, dê aquele Uhum. fôlegozinho, aquela respirada mais profunda, e não, eu vou fazer, vou tirar um tempinho, levantar, quem sabe, um dia mais cedinho, pegar um final de semana para fazer isso, dar uma adiantada e chegar nesse mês agora nas duas novas disciplinas, e você está em dia, porque vai ser bênção para você, e para o reino também, vai ser bênção para os professores, eles vão ficar mais tranquilos, tá bom? Então, que Deus Uhum. abençoe vocês, passo para a Prof. Cirlei. Ok. Boa noite, na paz do Senhor. Que bom estar com vocês aqui. Realmente a minha aula vai ser quase um refresco, né? Porque é mais informação, porque, na verdade, nós precisaríamos estar programando um curso de Libras realmente. Só que é uma coisa que podemos deixar para o Marcelo pensar, né, se a gente pode fazer isso, utilizando aqui a escola, porque, assim, não conseguiremos ter um ministério com surdos sem que alguém saiba a Libras. O motivo a aula é de incentivar, criar um desafio para a igreja brasileira, para todos nós que somos igreja, né? Lembrar desse povo minoritário, desse povo que é não alcançado. Por quê? Por causa da língua, a limitação que nós temos não é a limitação deles. Nós só temos limitações diferentes. Então, é mais fácil nós aprendermos a língua deles do que eles aprender a nossa. Mas, mesmo assim, ainda existe essa comunicação, esse princípio de identidade, né? Então, hoje a gente vai estar falando sobre a missão na comunidade surda, se preocupando sempre com o protagonismo da pessoa com deficiência. Eles têm um lema: nada sobre nós sem nós. Não somos nós os ouvintes, os videntes, os andantes, que vamos saber como é que é a vida de cada pessoa, qual a especificidade de cada pessoa. Por exemplo, nós temos aqui na classe a Temis, ela é lá da França, mas ela é pessoa com baixa visão. Então, quando eu fui pesquisar os vídeos, que eu vi que muitos deles não tinham a dublagem, não tinham português, era só Libras,
e com a legenda, aí eu pensei na Temis. Então, esses vídeos eu não irei passar justamente por isso. E com ela, a gente já vai ter um outro cuidado, porque nem tudo aquilo que nós estamos falando, veja na tela, ela vai estar numa outra situação. Nós temos também pessoas que estão voltadas com autismos, que têm o conhecimento dessa área que eu não tenho. Então, eu sei também que existe a Libras Tátil, que é para o surdo cego. Eu vi os intérpretes, mas eu não domino essa área. Então, vê que a gente tem tanta coisa para aprender e descobrir. Às vezes, um simples sinal cria uma polêmica, e glória a Deus por isso, né? Porque aí as pessoas vão aprendendo as diferenças de cultura, diferenças de conhecimento. Estou falando muito alto, muito rápido. Como é que vocês estão aí? Tá Gente? ótimo, Cirlei, tá ótimo. Tá tudo ok, gente? Dá um... isso, dá um... Isso, muito bem. Gente, e assim, ó, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só me interromper, tá? Às vezes é mais fácil. Para mim, eu me sinto mais à vontade, porque eu estou um pouquinho nervosa ainda. Vamos ver se hoje eu consigo dominar a tecnologia, se ela não me domina. Então, o nosso estudo hoje vai estar voltado para a missão na comunidade surda e a questão de sempre incluí-los, a inclusão. Se Deus não faz acepção de pessoas, quem somos nós, né? Então, vamos lá. Para nós, lidar com a comunidade surda é uma grande oportunidade para a pregação do Evangelho. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Então, nós começamos, quais são os nossos... Nem vou falar daquele, né? Aquele não precisa nem falar. Mas nós temos barreiras, nós temos adversidades, porque nós não conhecemos a língua, nós precisamos conhecer, nós temos que nos imergir na cultura, que é uma cultura visual. A preocupação do surdo sempre vai ser a melhor forma de usar sempre figuras, sempre aspectos visuais. E como nos aproximar desta comunidade, da comunidade surda? Por isso que foi feita a proposta da atividade de pesquisa. Eu fiquei muito feliz com a pesquisa que o Marcelo fez, fiquei encantada com as descobertas que ele fez em Pomerode, que eu achei que não existia nada, mas eu vi que tem bastante coisa, e é uma grande oportunidade, gente, o que ele descobriu. Marcelo, tu queres apresentar? Sim, prof, eu quero apresentar aqui, que eu achei também bem interessante, isso que eu encontrei aqui em Pomerode, já que a prof desafiou nós a cada um fazer ali a sua atividade, uma pesquisa, né? Eu fui um pouquinho mais além da atividade, então já fica aí como incentivo também para todos os alunos, né? Eu vi que poucos fizeram atividade até agora, mas eu acredito que logo eles vão conseguir fazer. Então, é o seguinte, eu peguei a instrução ali da professora Cilei, eu pensei, onde é que eu vou procurar alguma coisa sobre os surdos, até porque próximo de mim, Marcelo, Marli, na minha casa, na minha rua, no meu bairro, eu não conheço nem um surdo. Nem na nossa igreja, sede,
nas congregações que a gente conhece aqui em Pomerode, eu também não conheço nenhum surdo. Eu disse, eu vou pesquisar na cidade de Pomerode se tem alguma coisa relacionada a isso. Primeiro, eu encontrei uma lei, Lei 329 de 2018, uma lei recente, ela tem 5 anos, onde o prefeito da cidade colocou regras e descreveu a lei, né, de inclusão dos surdos nos colégios, para que os professores fossem treinados, para que a lei sobre Libras, né, fosse cumprida e tal, e colocou lá diversos pareceres e publicou a lei. Isso já foi uma coisa interessante, porque seguindo a lei federal e também estadual, ele também colocou uma lei aqui municipal, e nós já temos alguns professores aqui, não só de surdos, no caso, mas professores que, a Marília me falou o nome, como é que é, eles têm um nome específico para esses professores, que eles são um apoiador da professora principal na sala de aula. Então, tem para diversas necessidades ali, tem os professores disponibilizados. Então, Pomerode, de certa forma, está cumprindo a lei, né? Está tentando cumprir essa lei, e foi uma coisa interessante que eu achei. Tutor é o nome. Tutor é o nome. O professor tutor. Então, tem de Libras, tem de com necessidades especiais, tem para diversas situações. Segundo, eu encontrei no Colégio Sinodal Dr. Blumenau, existe aula de Libras lá toda segunda-feira, das 19 às 21 horas. Tem um curso nesse colégio, um colégio aqui de Pomerode, para quem quiser aprender Libras. Então, eu imagino que deva ter gente fazendo curso aprendendo Libras, porque se o Colégio Dr. Blumenau está fazendo esse curso, é porque tem quórum, né, tem pessoas que estão procurando. No site da Prefeitura de Pomerode, tem também um material, um livro, né, um livreto, sobre Libras, curso médio para Libras. Custa R$21 esse livreto, então provavelmente deve ter outros livretos, eu só encontrei um, mas deve ter o básico, o médio, talvez mais algum avançado. Eu encontrei o livreto do curso médio, e uma das coisas que mais me chamou a atenção relacionado aos surdos aqui em Pomerode é que a nossa cidade tem evento praticamente todo final de semana tem algum evento social, esportivo, comunitário, seja de alimentação, né? Turismo, tem uma série de eventos praticamente toda semana. Daí vem o pessoal de moto, de carro, de tudo que imaginar, gastronomia também, e eu encontrei, junto com o pessoal que ama o Fusca, aqui, né, em Pomerode eles chamam Einkeva, um Fusca, em alemão, Einkeva, eles em alemão isso significa um pequeno bichinho, porque o Fusca ele é um bichinho grandinho, mas é como se fosse da semelhança de um pequeno bichinho, né? E eles chamam em alemão Fusca Keva. E aqui tem os amantes dos Fuscas antigos. E no meio desse grupo de amantes do Fusca, tem um grupo de surdos que participa, que é o Wokes Surdos. Eles têm no Instagram lá, @WokesSurdos, você pode procurar. Eles se encontram regularmente. Eu não sei se é toda semana, tem que pegar mais detalhes, mas é um negócio que eu achei fantástico na nossa cidade, por causa desses encontros de carro aí. Eu sou, de certa forma, apaixonado por carro, trabalhei quase 30 anos com autopeça, então eu gosto desse negócio aí de carro, e aqui nós temos o Museu do Carro Antigo também em Pomerode. Eu acredito que eles devem também participar lá, devem de vez em quando estar lá. Então, foi isso que eu encontrei sobre Pomerode relacionado aos surdos. Há algumas empresas aqui que também colocaram no quadro de funcionário pessoas surdas, na administração, na parte de produção também, tem vários surdos aqui de Pomerode dentro dessa parte da inclusão social e que estão sendo amparados pela lei municipal, estadual e federal. Ok. Obrigado, Marcelo. Nossa, pesquisa fantástica, né? Agora, aquela pergunta que eu fiz lá na primeira aula, e a igreja é legal? É legal de legal ou ela é legal de lei?
Então, tudo isso, vê que porta fantástica, porque eu já fui lá pesquisar, já vi que tem amigos surdos nesse... Eu não sei se é um grupo, como que eu vou chamar? Vou chamar de comunidade. Como o assunto da nossa aula de hoje é comunidade surda, eles vão ter um encontro dia 24 de setembro em Itajaí. Gente, que porta fantástica para nós irmos lá. Eu não sou muito ligada em carro, mas é uma porta fantástica para que a gente comece a conversar com eles, a perguntar, falar de nomes, coisas bem simples, bem básicas. E uma coisa que eu estava conversando com a Juliana antes da gente iniciar a aula é que nós temos que perceber que a profissão do tradutor e intérprete, ela nunca vai ser substituída pela máquina. Então, eu não tenho nenhum surdo próximo de mim. Gente, vamos estudar Libras. Quem tem ideia do que vai ser no futuro, já tem uma profissão. E olha que coisa fantástica para entrar num país fechado. Você é tradutor e intérprete, você tem certas regalias. Se você for surdo, tem mais regalias ainda. Então, é muito fácil os surdos se encontrarem. Assim, em 2018, eu fui para Israel com um grupo de surdos e ouvintes, tinha mais surdos do que ouvintes, e era tão interessante que eles se encontravam, gente, num instante eles sabiam, e se encontraram com japoneses, com australianos, com americanos, assim, em questões de minutos, eles já estavam trocando endereços de WhatsApp, já estavam conversando, e a gente ficava olhando assim, olha só, pela primeira vez eu pensei assim, nossa, eles deram um banho na gente. Então, são coisas que a gente vai descobrindo e através dessa atividade é justamente isso, de você ter esse contato e começar talvez você descubra uma outra mina, que nem o Marcelo, né? O Marcelo descobriu uma mina fantástica. Para nós participarmos de um evento desse e começarmos a conversar e começar a trocar figurinhas, trocar ideias, nossa, para evangelizar vai ser uma mão na roda, como a gente diz, né? Mas assim, uma estratégia maravilhosa. Então, vamos aproveitar essa grande porta. Perfeito. Glória a Deus. E agora nós vamos falar de missão transcultural na evangelização de surdos. Olha que interessante. Nós podemos fazer missões urbanas, nós podemos fazer missão transcultural dentro da nossa cidade, porque nós vamos adentrar numa nação que está dentro do Brasil, mas que tem uma cultura diferente da nossa, que tem uma língua diferente da nossa. Então, como chegar até eles? Lembram da aula sobre comunicação? Que a gente tem que observar o receptor, qual canal que nós vamos utilizar para levar a mensagem, porque se a gente usar um canal que o surdo não conhece, nós não vamos atingir o objetivo. E Jesus sempre foi enfático nas parábolas que ele usava, ele sempre pegava um caso que estava no conhecimento das pessoas. Por isso, agora a gente vai falar de missão transcultural e vamos passar o vídeo.
Ah, perdão, eu cometi uma gafe aqui, mas não vai ter problema. Nós vamos falar agora, vamos ver aqui, depois a gente fala sobre os surdos. Celei, você vai querer passar um vídeo? Uhum, Você seleciona a guia lá, como ela está sim, pronta lá, e só dá um iniciar a apresentação naquela guia, daí vai dar certinho. isso. Vocês estão ouvindo? Estamos, Não, mas o vídeo não está passando. ainda não está Ah, na tela de apresentação, Celei. É aquilo que eu falei para ti. A tela que está em modo de apresentação é o slide. Você tem que ir lá na guia onde está o o vídeo. seu Uhum, vídeo isso. e selecionar para que aquela guia agora seja a guia que vai estar no modo de apresentação. Compartilhar esta guia. E exatamente. Oh, meu Deus! Deu certo. Ai, glória a Deus. Olá, estamos de volta com a terceira aula do nosso bloco, onde estamos tratando aqui sobre o porquê devemos implantar Ministério de Surdos na nossa igreja local, né? Na aula anterior, nós conversamos um pouquinho sobre a cultura surda, né? Quem são essas pessoas, de que maneira elas são vistas, e a gente comentou um pouquinho, né? Essa cultura ajuda a gente a pensar na transculturalidade desse povo. Como assim a gente pode imaginar essa transculturalidade? Quando a gente fala do povo surdo, a gente pensa numa cultura visual, é aquilo que a gente tinha comentado na aula anterior. Não é a cultura geral a qual as pessoas estão inseridas, de onde elas frequentam, o que elas comem. Não, não nesse sentido, mas no sentido da questão visual. Não há resíduo nenhum auditivo, então, né, em alguns casos. Nesse caso, na dificuldade do processamento auditivo, muitas vezes, essa pessoa ela está privada da comunicação de alguma maneira, de uma comunicação falada, musicalizada, né, tudo que está no âmbito da audição, naquela abrangência da audição. Mas se a gente pensar na questão visual, o que a gente consegue aprender? Você conseguiria fazer um teste para você tentar se colocar um pouco no lugar da pessoa, porque esse é um treino importante, você se colocar no lugar do outro, porque isso ajuda a gente a entender um pouco, tentar entender o mundo daquela pessoa. Por que é diferente do meu? Por que eu tenho que me adaptar, de certa forma, à maneira como ele vê o mundo? Né? Então, de que maneira você pode treinar? Se você colocar a sua televisão, né, para funcionar, e você colocar no programa que você mais gosta e abaixar todo o volume, você tenta ficar ali observando aquele programa por uns 30 minutos, por exemplo. Veja quanto tempo você aguenta, né, tentando decifrar o que está sendo dito na boca daquela pessoa. E muitas vezes, nós já somos ouvintes, até conseguimos fazer uma certa leitura labial, dependendo do assunto, porque é um assunto que a gente está muito inteirado. Quem gosta de futebol vai ter uma noção do que o comentarista está falando, por exemplo, não é? Mas se colocando no lugar de uma criança que ainda não desenvolveu língua nenhuma, né? De um adolescente que recebeu poucas informações desde a sua infância até a sua adolescência. Então, há surdos que não conseguem nem desenvolver essa questão da leitura labial, porque é uma tarefa trabalhosa, é dificultosa. Então, isso é uma questão da cultura que nós não temos muita noção, que não é a cultura nossa. Para a gente falar é um hábito comum, para eles não é um hábito comum utilizar as cordas vocais, para eles os exercícios do fonoaudiólogo dói a face, né? Eles se sentem muito cansados, muitos desistem.
é necessário que haja uma possibilidade dessa criança, desse adolescente, chegar na terapia. Hoje em dia, a lei, né, garante que essas crianças, esses adolescentes, essas pessoas com surdez, tenham acesso a esse tipo de tratamento mesmo na parte de saúde pública, né? Mas até pouco tempo atrás, pouco antes da lei, só conseguia esse tipo de tratamento as famílias mais abastadas, que tinham condições, né, de estar levando essa criança para fazer esse tratamento, uma mãe que não trabalha, né, que poderia dedicar a sua vida. Então, a gente tem que pensar em todas essas questões. E uma criança, por exemplo, pensa em você quando era um bebê, quando você nasce ouvinte, a primeira sensação do mundo, o choro tem som, né, a gargalhada tem som, a musiquinha de niná da mamãe, isso vai desenvolvendo dentro do ser uma afetividade, certo? Então, nós ouvintes temos uma relação de afetividade com as coisas que a gente ouve. Muitas vezes a gente ouve uma música, a gente chora, muitas vezes a gente ouve uma música, a gente se alegra, ou a gente critica, fala, nossa, como ele pode falar isso nessa letra? E não é a mesma realidade para a pessoa surda. Muitas vezes, aquela criança, ela não corresponde, né, o agrado muitas vezes que a mamãe está fazendo, né, ou ela não vai entender muito bem uma expressão facial quando a mãe está chamando atenção, porque isso tudo envolve a questão auditiva aí. Então é essa questão cultural que faz a gente pensar que é um grupo transcultural também aí. Então eu quis retomar, trazer um pouquinho mais disso para nós conversarmos e entendermos um pouco mais dessa área, por que seria um povo transcultural? Não nessa culturalidade, não nessa cultura de vivência, né? De locais, de comidas, mas não, é uma questão interior, de formação de caráter, de formação de sentimentos e sensações, em como lidar com as coisas do mundo, tá certo? Muito bem. Vamos relembrar, então, o que a gente comentou lá na primeira aula. Nós comentamos sobre a quantidade de surdos que nós temos no Brasil. 9.700.000, segundo o censo de 2010, né? Esse número já pode ter sido alterado. De lá para cá já se passaram 10 anos, leis, né, foram sendo cumpridas, muitas coisas foram melhorando. Mas na questão evangelística, que dados nós temos? Né? Na questão da evangelização, que igreja já tem desenvolvido algum trabalho, né, com surdos? Que denominação? Qual tem sido a preocupação da área cristã, né? Nessa captação, nessa divulgação do evangelho, né? Então, vamos lá. Desses 9.700.000 pessoas com surdez ou deficiência auditiva, nós temos aí apenas 1% que se declara cristão, que diz que foi alcançado pelo Evangelho, que entendeu a palavra de Deus e que escolheu esse caminho, né? Que foi alcançada pela obra redentiva, né, do Senhor Jesus. Apenas 1% de toda essa população de 9.700.000, que nós já fizemos uma comparação com a população do Uruguai, que é mais, né, é 3 vezes mais a população de um país, né? Então, se a gente observar bem, né, 1% é quase nada, não é verdade? Então, a gente tem que levar em consideração os detalhes. Como que eu vou estar recebendo esse surdo na minha igreja, né? Os surdos eles estão inseridos entre os grupos menos alcançados, grupos sociais menos alcançados, né? Menos evangelizados, com mais dificuldade de acesso para essa evangelização, né? Nesse momento atual. As agências missionárias trazem esses números para nós. Existe aí um grupo de, né, são 9 grupos sociais ainda não alcançados, ainda com muita dificuldade de acesso, né? Ali estão os ribeirinhos, os mais ricos dos ricos, o
desse conjunto está também o grupo dos surdos, que ocupa ali, acredito que é a 7ª posição, né, dos grupos menos alcançados. Então, por que eu devo implantar o Ministério de Libras na igreja? Isso, primeiramente, porque é uma ordem divina. Nós, como cristãos, devemos nos lembrar o tempo todo, né, que o Senhor Jesus deixou essa diretriz, ide e pregai a toda criatura. E, além disso, nós temos as leis, né, como a lei de acessibilidade, a lei de Libras, né, que vai dando diretrizes para a gente de como fazer. Nós estamos na igreja, é um ambiente que nós consideramos um ambiente público, um ambiente de portas abertas, né, que recebe pessoas de todos os lugares, que prega o amor ao próximo, não é? É uma das nossas falas mais recorrentes. E nós temos, então, irmãos, que está pensando nessa situação, se colocando aí nessa posição de como eu tenho feito isso em relação à comunidade surda. Será que eu posso fazer mais? Não é? Então, é uma coisa que a gente precisa estar sempre atualizando na nossa mente e procurando. Como eu falei em outras aulas, né, em aulas anteriores, eu comentei também o que nós temos aí a grande maioria nos centros urbanos, perto das igrejas onde nós frequentamos, não é? Então, existem já alguns trabalhos, a gente vai falar disso na próxima aula aí, mas essa é uma missão urbana. Às vezes a gente pensa em missão transcultural somente uma coisa fora do nosso país, né? Uma língua diferente, a gente já sabe que a língua de sinais é uma língua diferente, né? Nós temos que falar sobre ela também. A língua de sinais, ela envolve muitas nuances e ela não tem, é bem diferenciada da língua portuguesa, né? Vamos tratar disso também um pouco melhor na próxima aula. Então, é uma missão urbana, é uma missão que está aqui, perto de nós. O que nós temos feito? Nós podemos fazer mais? Então, esse é um dos motivos de por que devo implantar Ministério com surdos na igreja. Então, na próxima aula, estaremos conversando um pouco mais sobre os trabalhos evangelísticos que já existem nessa área, sobre a tradução da Bíblia, se existe, se já tem, se ainda não, como está essa situação. E eu aguardo você, então, aqui comigo na próxima aula. Ai, Jesus. O que que eu fiz aqui? Não só fechou o compartilhamento, provavelmente você fechou só o compartilhamento. Daí, se você quer passar outro vídeo ou voltar para o slide, é só reiniciar o compartilhamento das guias daí. Ah, tá, aqui. Ai, Marcelo, socorro. O que que eu fiz aqui? Celei, as guias, elas estão abertas no navegador, certo? Isso. Então, eu acredito que você fechou a apresentação. Ah, É só você ir lá embaixo novamente, em voltar para... apresentar agora e selecionar a guia novamente daí. A guia que Ah, você quer apresentar. eu fechei o outro vídeo. Então, vou... Isso. Agora eu vou colocar aqui. Eu vou na apresentação e vou compartilhar isso aqui. Não. Isso exatamente. Me ajuda, computador. Esse aqui.
Está aparecendo aí? Sim, ok. Pode colocar em tela cheia se você quiser, ali no cantinho direito do vídeo, pode botar em modo tela cheia para sair as que eu estou vendo do Ah, lado. Isso, assim. ah, Assim é melhor. Romanos capítulo 10, versículo de 9 até 15. Se você disser com as suas próprias mãos que Jesus é o Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com as nossas próprias mãos, então assim nós seremos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer em Jesus não ficará desiludido, confundido. Porque vale para todos. Isso não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como crerão se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem como é bonito, como é belo ver os mensageiros trazendo boas notícias. Agora, voltamos aqui na apresentação. Silei, não precisa fechar, é só tu ir para a guia que você Uhum. quer apresentar, e daí de lá você diz, apresentar essa guia agora, tá ok? Ou voltar para o slide ou para outro vídeo. Uhum. Aí, como ela falou no... está vendo? Voltou para o slide da missão transcultural? Ainda não, Silei. Eu vou O slide deve estar aberto numa guia lá em cima no navegador, porque você abriu pelo Google Drive. Isso. Daí é só clicar lá Compartilhar e esta... compartilhar essa tela, exatamente. Ai, glória a Deus. Oh, Jesus, como é difícil lidar com isso. Então, para nós cumprirmos a grande comissão, a própria... A Letícia estava falando, né, no vídeo, que como é que nós iremos fazer discípulos em todas as nações? Como que nós vamos obedecer ao mandamento de Cristo se nós não tivermos como chegar a essas pessoas? Então, primeira coisa, nós teremos que ter o conhecimento, ou alguém que conheça a língua, que possa nos ajudar. Mas, por isso, a importância de nós aprendermos a língua de sinais e começarmos a conversar, porque, a partir disso, nós podemos levar para as pessoas a mensagem. Nós vamos cumprir o mandamento de Cristo, nós fazemos parte da grande comissão, mas também somos os privilegiados, porque a Bíblia diz que quão belos são os pés daqueles que vão sobre os montes anunciar o Evangelho, né? E sobre a língua de sinais? A língua de sinais, as línguas de sinais, elas não são universais. Cada país tem a sua própria língua. Mas existe uma semelhança entre as línguas de sinais. Elas seguem a mesma estrutura, elas modificam alguns sinais, alguma forma de se falar em cada país.
A primeira língua de sinais surgiu na França com o Charles Michel Lepé. E ela veio para o Brasil em 1850, quando o imperador Dom Pedro II chamou o francês Ernest Rouet, que criou uma língua de sinais para o Brasil. Meu Deus, eu não sabia disso. Eu só fui conhecer língua de sinais, eu só fui conhecer a Libras em 2003. Em 1857 foi criado o hoje INES, que é o Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Eu vou deixar o link também na apostila, que vai estar contando a história das línguas de sinais, mas é um resuminho. Mas vamos ver este vídeo aqui, compartilhar esta guia. Eu achei. Estão vendo aí? Sim, Silei, tá aparecendo normal. Aqui. Nas Ai, escolas glória a Deus. alemãs, o foco era o oralismo. A língua de sinais era proibida. Você vai para a escola, ok? Bem-vindos! Vamos estudar? Na França, um homem chamado Lepé deu início a pesquisas com duas crianças surdas e percebeu que era possível a comunicação através da língua de sinais. A partir de então, fundou-se a primeira escola de surdos, onde toda a comunicação se dava em língua de sinais. Hoje tem aula, está ansiosa? Sim, estou ansiosa. A professora vai ensinar sinais. É ótimo. Parabéns! Olá, vamos começar a aula em língua de sinais? Vamos? Tchau! A, B. B, Não, sem sinais. C. S, Não. C. C, D. Lembra da aula passada em que eu ensinei as configurações de mão? Essa daqui. Algum sinal? Avião. Muito bem. Outro. Desculpa. Parabéns. Mais um. Gordo. Parabéns. Muito bem. Você aprendeu. Com o passar do tempo, a Alemanha e a França entraram em uma disputa sobre qual o melhor método, a sinalização ou o oralismo. E a disputa continuou e foi parar na Itália. Pessoas do mundo inteiro se reuniram no Congresso de Milão para decidirem qual o melhor método. não. No Congresso de Milão, vários ouvintes puderam ter acesso ao local, diferente dos surdos, que foram barrados e proibidos de entrar. Daremos início à apresentação das propostas. De um lado, o método dos sinais, do outro, o oralismo. Primeiramente, a apresentação da sinalização. Olá, sou a professora de língua de sinais. Vamos provar com a aluna que é possível a comunicação em língua de sinais. Vejamos a configuração de mão Y. Avião. Outro. Desculpa. Mais um. Gordo. Esta é minha filha, como é linda sinalizando. Estou emocionado. Eu também estou emocionada. Vamos torcer para que nosso método seja Vamos torcer. aprovado. Vamos usar outra configuração de mão. Essa daqui. Chuva. Outra. Querer. Viram?
Viram a prova que ela sabe língua de sinais? Agora teremos a apresentação do método oral. Vejamos como é possível falar. Somos capazes de falar. Ah, meu filho, pois é, vocês viram? Viram? Obrigada. Comecemos então a votação. De um lado, o método dos sinais, do outro, o método oral. Método dos sinais. Vejamos. Método oral. Poxa, parabéns. Declaro aprovado o método oral. Vencemos! Oh, não, perdemos! Não aceito! Vamos questionar. Vamos questionar! Está encerrada a votação. Infelizmente, o oralismo puro foi aprovado e a língua de sinais foi reprovada, ocasionando um enorme prejuízo, iniciando em 1880 e estendendo-se por vários anos até o ano de 1960, quando William Stoke ele deu início a pesquisas linguísticas e constatou que as línguas orais não são superiores às línguas de sinais, há uma igualdade das mesmas. Sua pesquisa foi difundida, provando a legitimidade das línguas de sinais. Com o passar dos anos, em 2002, no Brasil, foi sancionada a Lei de Libras, que a reconheceu como língua oficial da comunidade surda, determinando a obrigatoriedade do ensino de Libras nas escolas regulares e a abertura de graduações em letras Libras e programas de pós-graduação em todo o Brasil. A lei apresenta a necessidade de abertura de cursos para difundir a pesquisa da Libras no nível superior, de forma aberta para todos. Então, esse é o objetivo das passeatas dos surdos, relembrar os marcos históricos, sendo algo tradicional até hoje. Aqui no Cariri, o tema da nossa passeata será Respeito a Libras e à Comunidade Surda. A autora Paden explica o que sobre comunidade surda, que é composta por pessoas ouvintes e surdas que se comunicam através de uma única língua, a língua de sinais. Mas você já imaginou se a língua de sinais fosse deixada de lado e o método alemão durasse até os dias de hoje? Seria muito doloroso. Então é melhor focarmos o método francês de sinalização, que é a nossa língua de sinais, e somos muito gratos. Amém. Marcelo, vamos fazer o intervalo agora ou faremos depois? Se você quiser fazer agora, pode fazer, só passe daí, antes da gente concluir essa primeira etapa, dê as palavras-chave desse primeiro período. Então, como o foco está na comunidade surda, nós vamos usar essa palavra-chave como essas palavras como palavra-chave. Querem fazer um comentário antes do intervalo ou a gente volta depois? Alô, pessoal? Acredito que pode ser depois daí do intervalo, Cirlei. Então tá ok. Certo. Para a gravação, né?